Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Jó, capítulo de número 22. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Abra em Jó, capítulo de número 22. Para aqueles que vão anotar a mensagem de hoje, o tema é reconciliando-se com Deus. Reconciliando-se com Deus. Jó, capítulo de número 22. Nós vamos ler do verso de número 21 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, reconcilie-se com Deus, viva em paz com Ele, e assim lhe sobrevirá o bem. Aceite a instrução que vem da boca de Deus, e guarde as palavras dele em seu coração. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Você fará oração e Deus o ouvirá, e você pagará os seus votos. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará um humilde. Livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Oremos. Senhor, tua palavra é viva e verdadeira, nunca volta vazia, e como somos gratos por isso, pois sabemos que ela sempre produz os efeitos os quais o teu Espírito Santo quer que produzam em nossas almas. Eu rogo-te, ó Deus, que nesse instante o Senhor nos dê graça, que o teu Espírito Santo me dê a liberdade, Senhor Deus, necessária para ministrar a tua palavra, a unção que vem, ó Deus, do teu Espírito, para que assim a transmissão seja, ó Pai, uma transmissão viva e verdadeira. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, pois tu és Deus bondoso e caridoso com o teu povo. Muito obrigado por tudo, gratos, digamos amém. Amém. Meus irmãos, tudo o que mais almejamos na véspera de um ano novo, de um novo ano, é exatamente que nossos sonhos e projetos sejam de algum modo realizados e satisfeitos no próximo, no que se avizinha. Este, podemos dizer, é um desejo universal. De um lado da terra ao outro, do Oriente ao Ocidente, o desejo universal é de que os sonhos, os projetos, os planos dos homens sejam realizados após o dia 1º do ano novo que se inicia. Desejamos uns aos outros mais alegria, sonhos realizados, saúde, bênçãos, paz, vitórias, triunfos e grandes conquistas. Até mesmo os inimigos dão uma trégua em suas beligerâncias, esperando que tenhamos um ano melhor para todos. Alguns se matriculam na academia, outros começam uma dieta, outros marcam a data do casamento, outros projetam ganhar e poupar dinheiro com um negócio novo, tudo em nome de um ano novo cheio de prosperidade. Todavia, apesar de toda a legitimidade da esperança em tais projetos, e disso ser algo bom, nada disso é mais importante, irmãos, do que iniciarmos o ano novo reconciliados com Deus. É exatamente sobre isso que o texto que a gente leu hoje à noite nos convoca a refletir e agir. A começar o ano novo reconciliados com Deus. Permita-me relembrá-los a história de Jó. Nós estamos
expondo o livro de Jó aqui aos domingos, e vocês bem lembram de como foi que iniciou esse livro de Jó. Do encontro de Deus e Satanás nos ares. De como a partir daquele encontro, Jó passou a ser provado. De como ele era um homem impiedoso, de como ele servia ao Senhor, de como ele adorava ao Senhor, de como ele era o sacerdote do seu lar. Um homem fiel, temente a Deus, reto, íntegro, que se desviava do mal. E ele foi provado. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu seus bens, ele perdeu sua saúde, a sua esposa enlouqueceu, e por fim, no capítulo 2 diz que vieram lhe visitar 3 amigos. 3 amigos vieram para lhe visitar: Zofar, Elifaz e Bildade. No primeiro momento em que eles tiveram encontro com Jó, foi o momento que eles tiveram mais sabedoria de todo o livro de Jó. Foi quando eles passaram 7 dias sentados no pó e na cinza, em profundo silêncio, só lamentando a miséria de Jó e sem dizer uma palavra sequer. Mas fato é que eles não se contentaram, e após aquele momento eles abriram a boca e então começaram a falar um atrás do outro, um após o outro. E tentando buscar, tentando entender e fazer Jó entender por que Jó estava passando por aquela prova, por aquela miséria total, por aquela dificuldade, por aquela circunstância caótica. Então, o texto que nós lemos, acabamos de ler, ele é o terceiro discurso de Elifaz, tentando explicar a Jó o porquê ele está naquela condição, com um câncer de pele, todo cheio de tumor, todo estourado, perdeu os filhos, perdeu os bens, a saúde, a esposa louca. Então, o Elifaz já está na terceira tentativa de explicar a Jó por que ele está naquela condição miserável. Fato é, e a gente pode perceber isso ao longo da leitura do livro, e principalmente no final do livro, que tudo o que Elifaz está dizendo acerca de Jó não se aplica a Jó. Tudo que ele está tentando fazer Jó entender, Jó não tem como entender, porque não se aplica a ele. Porque ele não está naquela condição por causa de pecado. Porque era um pecador contumaz. Porque era um pecador que não se arrependia dos seus pecados. Não. Mas sim porque Deus, em sua soberania, em seu livre-arbítrio, quis provar Jó. Resolveu provar a fé de seu servo Jó. Entretanto, ainda que seja errado, note bem, tudo o que Elifaz diz quanto a Jó, em direção a Jó, apontando para Jó, quanto a nós, as palavras de Elifaz são profundamente pertinentes, plausíveis e aplicáveis à nossa situação. Não era aplicável a Jó, mas a nós é, e vocês vão perceber. Porque se nós queremos um ano novo verdadeiramente feliz, cheio de paz no coração, alegria na alma e bênçãos triunfantes, nós não podemos começar o ano com nossas forças, fundamentado em nosso próprio ânimo, em nossa própria alegria. Mas a gente deve começar o ano novo contando, meus irmãos, com a presença de Deus, com a presença do Senhor. O versículo 21 do texto que lemos, ele é o convite geral de Elifaz a cada um de nós para que
nos reconciliemos com Deus. E eu creio que nós estamos num dia muito estratégico para nos reconciliarmos com o Senhor. Estamos num dia muito estratégico para fazermos um autoexame, para fazermos uma autoanálise de como vivemos para Deus neste ano e de como queremos viver para Ele no próximo. A vida em paz e feliz que todos aqui querem no ano de 2025 só é possível de ser encontrada numa história de vida reconciliada com Deus. De que modo podemos nos reconciliar com Deus? Em primeiro lugar, aceite a palavra de Deus como autoridade última para a sua vida. O primeiro passo dessa reconciliação com Deus é você aceitar a palavra de Deus como a voz última para o seu coração, como a voz final para o seu coração. Volte comigo a Jó 22, veja o versículo de número 22. Aceite a instrução que vem da boca de Deus e guarde as palavras dele em seu coração. Elifaz tinha consciência de que todo o nosso relacionamento com Deus, ele deve ter por início a crença na palavra de Deus, em tomá-la como voz final que dará os contornos finais do acabamento aos mínimos detalhes de nossa existência. Toda reconciliação com Deus, irmãos, começa exatamente na submissão do nosso coração à palavra de Deus, à palavra do Senhor, na entrega de nossa vontade, de nossa mente, de nossas emoções, aos ditames do que está escrito de Gênesis a Apocalipse. A sua palavra, como homem, como mulher, ou a palavra de algum outro homem da face da terra, não deve ser a última palavra em quem você deve fundamentar a sua esperança. A palavra humana não deve ser mais a última palavra do sobre como você deve viver, existir, andar, caminhar, mas sim a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Centralize a palavra de Deus na sua casa. Centralize a palavra de Deus no seu casamento. Centralize a palavra de Deus na sua profissão. Centralize a palavra de Deus nos seus projetos. Centralize a palavra de Deus no todo de sua vida. Centralize a palavra de Deus em tudo que você faz, em tudo que você é, tomando-a como a voz que define o sim e o não, tomando como a voz que define o entrar e o sair, o deitar e o levantar. Como foi que Deus disse para Josué, para que Josué tivesse sucesso na empreitada que ele recebeu das mãos de Moisés? Ora, Deus disse o seguinte para Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. Então Deus termina assim: então você prosperará e será bem sucedido. Josué precisava lembrar que o sucesso da missão dele estava diretamente ligado à palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 11, o salmista disse: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Em Jeremias 15, 16, o profeta falou: achadas as tuas palavras, logo as comi.
As tuas palavras encheram meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. Veja, tudo quanto precisamos para ser felizes, de fato e de verdade, no ano que se aproxima, está na palavra de Deus. Começa por ela. Começa submetendo o nosso coração a ela como uma voz guia até o final de sua vida. Em segundo lugar, converta-se ao Senhor, apartando a injustiça da sua casa. Converta-se ao Senhor, apartando a injustiça da sua casa. Veja comigo no versículo número 23, que diz assim: se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido. Se afastar da sua tenda a injustiça. Ele sabia que Deus não habita onde há injustiça. Deus não mora ali. Não se faz presente onde há planos injustos, atitudes injustas, corações injustos, vidas cheias de injustiça. Deus não está naquele ambiente, porque, irmãos, a conversão ao Senhor, ela é exatamente a mudança de rota. É um abrir mão de coisas que não agradam a Deus, não agradam ao Senhor, abrir mão de um estilo de vida que não honra o Altíssimo, de um modo de viver que não está de acordo com a sua santa vontade, e passar então a viver de acordo com a vontade de Deus. Isso é conversão. A vida cristã é marcada por renúncias, do início ao fim, por amor a Deus. Em Lucas capítulo 8, verso 34 e 35, está escrito: então, convocando a multidão e juntamente com os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo nos trouxe uma síntese do que é a vida de um cristão. Ele disse: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aqui em Efésios, capítulo número 4, se você quiser acompanhar comigo rapidinho, Efésios 4. Nós estamos vendo o modo em que se dá essa reconciliação com o Senhor. E o modo é exatamente este. Efésios, capítulo número 4. Versículos número 17 em diante, diz assim a palavra de Deus: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Olhe bem, não vivam mais como os gentios. Gentios aqui são os descrentes, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecidos, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregam à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. E se vocês lerem o restante, aí é que Paulo vai destrinchar com mais clareza o que ele requer de nós. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. O que fazer com o inimigo? Ame o inimigo. E assim sucessivamente ele vai
nos dando características reais de uma vida convertida. Paulo nos descreve, meus irmãos, de qual modo aqueles que se reconciliaram com Deus devem viver, apartando a cada dia a injustiça da sua casa, apartando a injustiça da sua tenda, dos seus atos, do seu coração, dos seus projetos, dos seus sonhos. Deixe-me perguntar, qual injustiça você precisa apartar de sua casa? Qual injustiça você precisa apartar do seu trabalho? Dos seus momentos em que você está sozinho em seu quarto? Qual injustiça você precisa apartar dos seus negócios? Qual injustiça você precisa apartar do seu casamento? Da criação de seus filhos? Do seu relacionamento com seus pais? Qual injustiça você precisa apartar de entre você e sua esposa? Entre você e seus filhos, você e seu pai, você e sua mãe, você e seus amigos lá no trabalho, lá na escola, do seu temperamento. Qual é a injustiça que você precisa apartar do seu coração? Não faça como Acã. Não faça como aquele homem louco, Acã, que encobriu a injustiça dentro da sua tenda. E foi morto ele e sua família. Mas antes, em nome de Deus e das Escrituras, deite fora toda a injustiça. Jogue fora, renuncie, abra mão. Ela não te ajudará no futuro. Pelo contrário, ela será a sua tragédia e a sua dor de cabeça. Aparte-se da injustiça. Aqui está Elifaz nos dando exatamente a rota por onde devemos nos reconciliar com o Senhor, apartando a injustiça da nossa tenda e nos convertendo a Ele de todo o nosso coração. Em terceiro lugar, coloque Deus no primeiro lugar de toda a sua vida. No primeiro lugar de toda a sua vida, coloque Deus. Centralize Deus. Volte comigo a Jó e veja o versículo número 24. 23 e 24. Se você se converter ao Todo-Poderoso, será restabelecido, se afastar da sua tenda a injustiça, e lançar ao pó o seu ouro, o ouro de Ofir, entre pedras do ribeiro. Elifaz sabe que não dá para um homem servir a dois senhores. Ele sabe que não dá para o homem servir ao ouro e a Deus, a Mamon e a Deus. O ouro precisa ocupar um lugar longe do centro de nosso coração. A ideia aqui sobre ouro, meus irmãos, é qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar em nosso coração. Qualquer valor que tome o lugar de Deus, ainda que seja o ouro de Ofir. Ofir aqui é uma lenda. Esse ouro não existe. É uma lenda. É algo lendário. É algo tão lendário que se torna especial. Lembra daquela historinha do pote de ouro no fim do arco-íris? Pronto, seria mais ou menos assim. Esse ouro do pote do fim do arco-íris. É o ouro de Ofir. Porque tinha um valor, quando alguém dizia isso é ouro de Ofir, e dava-se um valor exorbitante. Mas a ideia aqui desse ouro é ele ser qualquer bem ou pessoa que torne ou que se torne mais precioso para o nosso coração do que Deus. Para muitos o ouro de Ofir é o trabalho, para outros o ouro de Ofir é o dinheiro, é a amizade, é o casamento, são os filhos, pais que idolatram os filhos, que vivem 24 horas gastando cada segundo em torno dos filhos. Para outros são as roupas de grife. Para outros é o namoro, a formação secular, os esportes, os entretenimentos.
Porque são nestas coisas que essas pessoas gastam mais as suas energias, os seus anseios, os seus desejos, o seu entendimento, a sua alma, as suas forças. Quando Deus devia estar, de verdade, em primeiro lugar, ocupando o centro da existência de tais pessoas. Não apenas de modo teórico, mas prático, mais real, verdadeiro, onde se veja, meus irmãos, em nós, uma vida devotada a servir ao Senhor, em primeiro lugar, em amar ao Senhor, amar a sua igreja em primeiro lugar, amar ao seu povo, a comunhão dos santos, a pensar no céu em primeiro lugar, a existir para a sua vontade sempre em primeiro lugar. Deixe-me perguntar, qual é o ouro de Ofir que você precisa lançar ao pó antes do ano 2025 chegar? Qual é o ouro de Ofir que você precisa jogar entre as pedras do ribeiro? Em Mateus 10, 34, Jesus disse: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É o ouro de Ofir. Elifaz nos diz que ou a gente coloca Deus em primeiro lugar de tudo o que somos e tudo o que temos, ou permaneceremos apartados, afastados de Deus. Portanto, amigão, assente Deus no primeiro lugar da sua existência. Os jovens que aqui estão, os senhores e senhoras que aqui estão, assentem em Deus, coloquem Deus no primeiro lugar de sua existência. E se o coração de vocês titubear quanto a isso, orem e peçam ao Senhor: Senhor, antes me tire desta vida, se for para não ter o Senhor como o primeiro lugar em minha existência. Pode me levar. Você vai fazer essa oração e ela pode até funcionar. Quais serão então as consequências diretas da minha reconciliação com Deus? Quais são os efeitos num ano novo em que eu estarei reconciliado com o Senhor? Os efeitos serão esse aqui. Em primeiro lugar, sua alma será preenchida com o verdadeiro prazer de viver que você precisa. O verdadeiro prazer de se viver nesta vida que todo homem precisa. Isso vai ser dado a você. Volte comigo a Jó 22 e veja os versos de número 25 e 26. Então o Todo-Poderoso será o seu ouro e a sua prata escolhida. Então você encontrará prazer no Todo-Poderoso e levantará o seu rosto para Deus. Elifaz está nos dizendo que nenhum ouro de Ofir pode preencher nossa alma com o verdadeiro prazer, alegria, satisfação, gozo que apenas Deus pode nos dar. Tudo aquilo que o mundo nos oferta pode preencher nossa alma por alguns dias, por algumas semanas, por algum tempo. Mas logo, logo, lá estamos nós novamente vazios, tristes, sorumbáticos, macambúzios, dispepséticos e tantas outras palavras para a tristeza no mundo. É assim que nós estaremos logo, logo. Tire Deus do centro do seu coração e o que você vai colocar no lugar que possa preencher aquele espaço com a mesma satisfação e com a mesma plenitude. Não há. Simplesmente não há. Porque vivemos nossos dias numa constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, como dizia Arthur Schopenhauer. A gente vive assim, entre a ânsia de ter as coisas, e de ter, e quando a gente tem, a gente cai num tédio, porque já tem, e não tem mais graça ter o que tem. Possuir o que possui. Então a gente passa a correr desesperado, para ter outras coisas, e quando a gente também tem essas outras coisas, de novo chega o tédio, e a gente cai em outro abismo, e assim vai caindo de abismo em abismo. Logo, não o dinheiro, não o poder, não a influência, não o entretenimento, não o sexo, não o alcoolismo, não as drogas, não a pornografia, não as viagens, não as roupas,
não as fotos, as redes sociais, não os jogos online vão preencher de verdade as nossas almas. Nada disso, absolutamente nada disso vai preencher a nossa alma de fato e de verdade. Apenas um ser na história pode preencher cada filigrama das nossas almas. Esse ser chama-se Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, o Criador dos céus e da terra, aquele que está sentado no trono e reinará para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Deus já é o prazer da sua alma? Deus já é o prazer do seu coração, o prazer pleno dos seus dias? É por Ele que você acorda, é por Ele que você vive, é por Ele que você respira, é por Ele que você canta, é por Ele que sua alma espera. Ele é o noivo desejado do seu coração, Ele é o noivo desejado da sua alma. Em segundo lugar, o segundo efeito da minha reconciliação com Deus, das nossas reconciliações com Deus. Em segundo lugar, suas orações serão ouvidas no céu. Versículo de número 27. Você fará oração e Deus ouvirá e você pagará os seus votos. Elifaz sabia que a porta de oração entre o homem e Deus só pode ser aberta quando o homem se reconcilia com Deus. Sem reconciliação com Deus, não há como o homem chegar ao Senhor. João 9, versículo de número 31, quando aquele cego estava exatamente explicando aos fariseus como que ele foi curado, como que Jesus curou a ele, aquele cego disse: ele só pode ser um homem de Deus. Versículo 31, porque sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. A este atende. Os pecadores aqui são aqueles que vivem empedernidos, que não se arrependem, que não se quebrantam, que não se rendem, não se convertem ao Senhor. A estes Deus não ouve. Não há qualquer associação com tais indivíduos, mas com aqueles que se reconciliaram com Ele e fazem a sua vontade, a estes Ele ouve a oração. É isto que Elifaz está dizendo aqui. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, Paulo disse: quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Pergunto, como os homens vão levantar mãos santas aos céus em oração, se eles não se reconciliarem com Deus? Suas mãos são santas? Suas mãos estão santas? Porque são a estas orações que Deus ouve. As que são feitas com mãos santas, levantadas aos céus, mãos arrependidas, mãos convertidas, mãos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Faça isso, meu amigo. Em nome de Deus e das Escrituras, esteja reconciliado com Deus hoje. Você terá mãos santas para levantar a Deus em oração. Então você será ouvido. Em terceiro lugar, o terceiro efeito da minha reconciliação com Deus, da nossa reconciliação com Deus, é que os projetos serão bem-sucedidos. Seus projetos serão bem-sucedidos. Veja o versículo número 28. Se você projetar alguma coisa, ela lhe será bem-sucedida, e a luz brilhará em seus caminhos. Ele nos faz enxergar que o sucesso dos nossos projetos estão diretamente ligados ao nosso modo de vida com Deus. Se há reconciliação com o Senhor, a promessa é de sucesso. Me mostre onde Deus prometeu fracasso. Não tem. Nós sabemos que há sim palavras realistas de nosso Senhor, onde nós teremos lutas, teremos aflições, teremos batalhas, teremos dificuldades, teremos tempestades, teremos vales, teremos problemas, mas a palavra final a respeito de mim e de você é que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Irmãos, quando eu li esse versículo hoje, isso foi libertador. Porque aqui eu estou diante de uma promessa, eu e você, dessa corrida desesperada, louca, treslocada, para dar certo na vida, a todo custo. A todo custo, ao custo da nossa família, ao custo da nossa saúde, ao custo das nossas amizades. A gente vai sacrificando a própria alma, a gente vai sacrificando o próprio coração, em nome de dar certo, em nome do sucesso. E aí o versículo diz que aos seus amados, o Senhor o dá enquanto dormem. Por isso que o salmista vai dizer, em paz me deito, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar com segurança. Isto é uma grande bênção, saber que reconciliados com o Senhor, podemos nos deitar em paz e dormir tranquilos. Por quê, pastor? Porque não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Enquanto você está dormindo, Ele está cuidando de você. Reconcilie-se com Deus hoje. Coloque todos os seus projetos e sonhos aos pés do Todo-Poderoso. E por fim, em quarto e último lugar, a sua intercessão será ouvida nos céus. Volte comigo a Jó, verso de número 29 e 30. Diz assim a palavra de Deus. Se forem humilhados, você dirá, para cima, e Deus salvará o humilde. Livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, porque você tem as mãos limpas. Ele está nos dizendo aqui que aquele que tem mãos limpas, mãos santas, ou seja, que está reconciliado com Deus, este pode interceder pelos que estão ao seu redor, sendo humilhados, abatidos pelas dificuldades, vencidos pelo desânimo. Deus ouvirá a intercessão e animará o fraco, e animará o abatido, honrará o humilde e libertará até o que não é inocente. Olha o grau de poder de Deus empregado nessa promessa. Até o que não é inocente. Irmãos, que santo privilégio. Que santo privilégio, meus irmãos. Escutem bem isso aqui. Que santo privilégio é nós termos homens e mulheres santos dentro dos nossos lares. Pais santos, maridos santos, esposas santas, filhos santos, amigos santos, pastores e líderes santos, irmãos santos, orando por nós, intercedendo uns pelos outros. Que santo privilégio! Filhos santos, sobrinhos santos, família santa, gente santa ao nosso redor, gente com mãos limpas, que podem levantar as mãos aos céus e interceder por nossas vidas, e orar por nós, e entregar as nossas vidas diante do Senhor. Sabia? Você sabia que muitos dos livramentos e vitórias que você teve neste ano foi exatamente o resultado da oração de gente santa, que se santifica e que adora a Deus e que renuncia a si mesmo e que sofre, combate o pecado para poder ter mãos santas e erguer aos céus e interceder pela sua vida, interceder por você e pelo seu coração, a fim de que Deus lhe dê bênçãos sem medidas. Sem medidas. Portanto, não esqueçamos disso. Aqueles que nos rodeiam em todos os ambientes que vivemos e existimos, precisam de nossa reconciliação com Deus. Eles serão alvos da nossa vida na presença de Deus. Eles serão felizes e bem-aventurados por sermos sal e luz neste mundo entre eles. Não é à toa que Paulo disse, porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês serão impuros, porém agora são santos. Que a nossa posição hoje, à noite, seja a posição de Josué, quando ele disse, mas se vocês não quiserem servir ao Senhor,
Escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão morando. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso é viver para Deus. Permita-me concluir esta mensagem nestes últimos 5 minutos, dizendo: reconcilie com Deus. Renove a sua aliança com o Senhor hoje à noite. Não se permita ser um crente medíocre em 2025. Um homem de mau testemunho, uma mulher de mau testemunho, um jovem de mau testemunho, um obreiro de mau testemunho, um pai, uma mãe, um filho de mau testemunho. Não se permita. Renove a sua aliança com o Senhor hoje. Reconcilie-se com o Senhor hoje. Analise a sua vida, os quadros da sua vida, e veja em qual quadro você precisa urgentemente reconciliar-se com o Senhor. Qual quadro você precisa trazer aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso me reconciliar contigo aqui. Foi aqui que eu caí. Foi aqui que eu abandonei o primeiro amor. E eu preciso desse renovo na minha alma. Eu preciso viver e voltar ao primeiro amor hoje. Faça isso. Reconcilie-se com o Senhor. Viva em paz com Ele. E assim lhe sobrevirá o bem. Que Deus tenha piedade de nós, irmãos, e que olhemos para o futuro da perspectiva de Deus e não da perspectiva do homem. E não da perspectiva do nosso coração caído. Neste momento faltam 4 minutos para nós termos a virada oficial de ano. E eu quero exatamente convocar que nós dobremos os nossos joelhos agora, aqueles que podem, obviamente, e vamos fazer exatamente esses últimos 4 minutos de oração ao Senhor, para que quando o sino dobrar, o Senhor nos encontre de joelho em sua presença. E nessa oração apresente sua vida, tudo o que você viveu no ano de 2024, e apresente tudo o que você quer viver no ano de 2025. Vamos orar.